Boa noite, pessoal. Sempre bom estar de volta. A gente que vive em Brasília, eu falo que é uma terra que é de todo mundo e é de ninguém, porque tem gente do país inteiro e o pessoal acaba ficando mais frio um pouco. E aí você não tem convite na casa de ninguém, ninguém vai na sua casa também e a vida vai seguindo. E a gente acredita num Deus que nos chama para uma vida relacional, né? Então nós precisamos semear essas coisas. Eu fiquei cheio de expectativa do que compartilhar nessa noite com vocês. Então anotei um monte de coisa, mas nós vamos bem tranquilinho. O que não der hoje, a gente segue amanhã e está tudo certo. Eu louvo a Deus também de ver pessoas que foram influência clara, evidente na minha caminhada antes de chegar nesse momento que a gente está vivendo, né? Elis, Lucinei, Raikley, Marley, Gilceia. Muitas vezes eu briguei com o Gilceia, você tem que ir na rua comigo, né? A Bárbara chamando um povo para fazer aquelas saídas de ônibus cheio de gente, eu falava assim, eu não tenho um voluntário, sozinho, né? Eu não falava isso para ela. Eu não tenho um voluntário, ela tem 2 ônibus de voluntário, meu Deus do céu. O Léo, que tantas vezes dividiu o seu conhecimento no grupo de jovens lá atrás, né? E tantas vezes nos inspirou. O Lucas, que recebeu o primeiro grupo que a gente tirou da rua, ali da Avenida Prudente de Moraes. E minha querida Tati Rocha, bom demais ver a Tati. Ela sempre foi incentivadora do nosso trabalho. Nós comemoramos o aniversário de morador de rua com suco e bolo no meio de escadaria, né? E ela me entregou uma vez uma historinha que ela escreveu do Sujão. Lembra? Pois é, mas eu lembro, está nos meus guardados. O Sujão está se tornando um personagem com a sua historinha para no fim do ano a gente mandar para os nossos parceiros fiéis. Depois eu te mostro o desenhozinho do bonequinho dele, está ficando super simpático. Vai ser muito joia com a historinha que você escreveu. Você não lembra, mas eu lembro. Coisa mais linda. Aí está lá, escreveu pequenininho assim, Tati Rocha. Eu falei, gente, quando é que eu vou ver a Tati de novo para avisar isso para ela, né? Será que ela vai descobrir depois? Quase que foi depois. Gente, que privilégio grande. Eu comecei a orar e falei, Deus, o povo da comunidade pediu para eu ir lá para compartilhar alguma coisa do que a gente tem vivido. E eu cheguei aqui na comunidade, o cocô do cavalo do bandido, desculpa o termo, mas foi bem esse, né? Nem eu acreditava em mim. E a comunidade, eu conversei isso na live com o Lucas, foi uma igreja que me abraçou, apesar das minhas limitações, dos meus defeitos. Foi onde eu cresci no Senhor e entendi o meu chamado. E quando eu entendi, eu fui conduzido pela Valerinha lá para o departamento de missões. Nessa época a Elis estava firme lá, e a turma orando, e Deus, é isso mesmo, é para cá, ou é para lá. E eu comecei indo para uma congregação da comunidade que existia no Arão Reis. Um lugar nada com coisa nenhuma, no meio de briga de traficante, de venda de droga, coisa maravilhosa, né? Mas o Senhor foi me dando crescimento naquele lugar. E os irmãos foram me abraçando também na questão do ensino, né, na Escola Querite. Nem sei se tem mais Escola Querite, tem? Como é que é? Devari. Meu Deus do céu. É isso, gente. A antiga Escola Querite com a roupagem nova, coisa maravilhosa, que vai te dar crescimento. Então, se você não fez, vai fazer, porque vai te ajudar. Vai te ajudar. E tiveram alguns princípios nessa caminhada de 16 anos agora, trabalhando com a população em situação de rua, que me fizeram rever alguns conceitos. E é muito fácil, dentro do contexto da igreja, a gente pensar na responsabilidade social. Mas a verdade é que o social não é ensinado na igreja. A gente tem aqui, igual foi anunciado, né, o curso de noivos, tem criação de filhos, tem acompanhamento do casamento, tem ensinamento base bíblica, mas social, o máximo que a igreja, eu não estou falando da comunidade, mas estou falando da igreja brasileira como um todo, ela tem a capelania, que é um intensivão de 1 dia e meio, no máximo 2 dias, que trabalha principalmente numa vertente hospitalar.
Mas se a gente não entender os princípios bíblicos que estão nessa comissão da volta de Jesus para que a gente cumpra, nós vamos ser uma igreja de Cristo manca, sabe? Que vai estar desapercebida de coisas que são tão fundamentais, porque isso foi exaustivamente dito pelos apóstolos, por Paulo, enfim, tem várias questões, mas a igreja, por algum motivo, me parece que ainda adormece, está um pouco anestesiada. Então, eu queria começar conversando com vocês, nós vamos caminhar junto nos textos, sobre a questão da criação. No Gênesis está a origem de tudo antes da queda. Ali é o princípio básico onde a gente deve olhar de como deveríamos ser e estar. E depois nós temos lá em Atos capítulo 2, um resgate parcial desse processo também. Mas no Gênesis a gente vai encontrar princípios que hoje têm acabado não só com as comunidades, mas também com as nações. E aí o Léo tem muito mais bagagem para falar de nação do que eu, mas eu sei que isso reflete também da mesma maneira. E que se a gente entender como igreja e começar a se mover nesse processo, com certeza nós vamos ter resultados mais efetivos. Então veja bem, quando estava lá no Gênesis, existia um ciclo de coisas que foram criadas pelo Senhor. Havia uma esfera espiritual, uma esfera relacional, uma esfera física e uma esfera de sabedoria. Essas são as 4 esferas que nós temos na criação do mundo. E aí nós vamos andar um pouco nela. Quando Deus criou todas as coisas, Ele tinha o propósito para todas essas áreas que eu falei. E elas estão refletidas na vida do homem para a criação como um todo. Então vamos falar da vida relacional. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Fala assim, Gênesis capítulo 2, verso 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que eles lhes desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, nós estamos falando da primeira esfera relacional, mostrando 2 aspectos. Primeiro, que Deus é o criador da família. Então, Deus tem a família como princípio de base. E Deus escolheu chamar Adão para participar da sua criação. Já pensaram sobre isso? Deus que criou todas as coisas, é onipotente, onisciente, onipresente, Ele escolhe falar, Adão, dê nome a tudo. E o nome que você der, eu, criador de todas as coisas, vou me submeter ao nome que você vai dar. E é um pouco controverso para a gente. Poxa, mas agora Deus se sujeitou ao homem. O desejo de Deus dessa questão relacional, ela é tão grande que Ele queria de fato a participação do homem no seu processo criativo. Então, vaca chama vaca porque Adão resolveu e Deus concordou que fosse o nome que fosse. Ele estava de acordo, né? Então, eu coloquei.
criação de Eva, os relacionamentos entre um homem, um propósito para tudo que criava. Ou seja, o propósito da família já estava no coração de Deus. O propósito desse relacionamento nosso com Ele também já estava no coração dele, né? Quando a gente vai para a parte espiritual nós vamos ver Gênesis 1, 26 e 27. Está parecendo colégio isso aqui, né? Mas eu quero fundamentar bem certinho, apesar de são textos que nós já conhecemos, porque isso vai trazer uma compreensão mais ampla para a gente. Então, verso 26 e 27, fala assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, e Deus abençoou. E aí segue o texto, né? Ele disse, sejam fecundos, multipliquem-se, né? E aí vai para frente. Então, Deus nos deu a mesma natureza espiritual da parte dele, antes da queda. E no verso 8 do capítulo 10 fala assim: ao ouvir a voz do Senhor Deus, que estavam num jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se encontravam, se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por quê? Porque já tinha havido a ruptura nessa segunda parte do texto. Mas isso não muda que a natureza dele foi colocada em nós. Muda esse tempo de quebra e nós vamos caminhar nele também. Da questão física, está no verso 28 do capítulo 1, fala assim: e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem, enchem a terra e sujeitem-se. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Então, essa é uma parte de domínio, de governo, uma questão física. Governe o que eu estou entregando para vocês. Às vezes as pessoas pensam que o trabalho foi a maldição da queda, mas nunca foi. O cansaço foi, o desgaste foi. Mas o Senhor em todo o tempo chamou Adão para participar da sua criação, do seu trabalho, da sua gestão em todas as coisas, né? E sobre a sabedoria, em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então ele traz que tudo nessa questão de sabedoria tem o seu lugar, tudo tem sua função e tudo tem o seu limite. Isso serve para todas as coisas da esfera da humanidade. E aí tem uma frase que me chamou a atenção há muito tempo, eu não lembro quem falou, mas eu queria repetir ela para vocês, e fala assim: o homem foi criado para o jardim, e o jardim foi criado para responder às necessidades do homem. Então Deus, quando fez todas as coisas, Ele fez pensando no homem, pensando na família, pensando em todas essas coisas. E aí eu faço uma pergunta simples para a gente hoje. Quando Adão e Eva comem do fruto, desobedecem, passam dos limites, quebram as fronteiras e percebem que estão nus, o que caiu da criação naquela hora? Então nós vimos as 4 esferas: relacional, espiritual, física e de sabedoria. Mas quando Adão quebra esse princípio, o que cai da criação? De tudo isso que a gente leu. A questão relacional. O que mais que cai? Alguém tem alguma sugestão? É espiritual. O que mais? Alguém? É isso aí, Paulinho. Caiu tudo. Cai tudo de uma vez só. E aí começa a ter um desequilíbrio em tudo que Deus criou. E na hora que a gente fala tudo, eu não quero falar só dessa primeira percepção que nós fizemos, de questão espiritual, relacional, mas basta a gente olhar para a nossa condição e para a nossa sociedade.
Olha o que antigamente nos escandalizava na música, era a boquinha da garrafa. Hoje a boquinha da garrafa é uma bobagem perto do que está dito aí. A questão da cultura caiu, a questão da educação caiu, do princípio de família caiu, da unidade caiu, de todas essas coisas, elas caem junto. Todas elas rompem de uma única vez. Claro que a gente vê isso biblicamente de uma forma progressiva. A gente vê até que naquele primeiro momento, Adão olha e fala assim, eu não morri, mas tinha morrido espiritualmente naquela hora. E aí o nosso pecado faz os nossos ossos envelhecerem, como Davi disse lá atrás, por eu ter calado os meus pecados, meus ossos envelheceram. E a gente vai vendo que a cada passar de tempo, o tempo humano na terra vai diminuindo. Antigamente não era difícil a gente ver relatos aqui de 900 e tantos anos, 800 anos de vida. Hoje quem chega em 100, é um caso ou outro. É fora do convencional. Então nós precisamos começar a entender a partir desse ponto da queda, que é o momento que nós estamos vivendo. Tá certo, caiu tudo. E o que nós vamos fazer como igreja? Qual o nosso papel desse resgate? Como fazer esse resgate? Como, entrar nessa agenda de Deus, nesse tempo contemporâneo, onde eu e você somos a resposta para essa geração que a gente tem convivido e vivido. Então, eu anotei alguns pontos que são muito claros para mim nas comunidades, pontos de influência. E nós temos também nas comunidades, de uma forma geral, 4 pontos de influência. A igreja, os projetos sociais, a música e a drogadição. Nas grandes comunidades, nas favelas, nos eixos, você tem esses 4 pontos de influência. E a primeira formação de caráter de uma criança é até os 7 anos de idade. A primeira base de formação infantil. E se a gente perde esse tempo de semear, esse tempo de caminhar junto, para consertar depois para frente é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então nós temos esses 4 pontos. Vamos junto na comunidade, igreja, projeto social, música e tráfico de droga. São os 4 pontos de influência. Um desses pontos vai influenciar o jovem dentro da sua comunidade. Um desses 4. E muitas vezes a música ela vem enrustida, mas o que ela está cantando não é bom. Mas às vezes esse jovem se sente abraçado por essa música, se sente parte de uma família, se sente parte de uma aceitação que às vezes ele não sente em casa pelos conflitos que ele tem. Então eu queria te convidar para a gente ver rapidinho um vídeo da Vila. Eu sei que já assistiram alguns vídeos hoje e ficou muito bom o vídeo. Mas para a gente entrar, é para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho para que a gente possa falar com propriedade e compartilhar com vocês. Bom, dá para passar o vídeo para a gente, por favor? Pessoal, estamos hoje falando mais uma vez da Vila Samaritana, uma organização que busca promover justiça, busca caminhar de forma que as pessoas tenham acesso a direitos básicos. E o nosso trabalho começa com o eixo principal do combate às drogas, que é no atendimento à população em situação de rua. O nosso primeiro contato com a população em situação de rua, ele vem através da nossa carretinha do banho, levando banho quente, lanche, roupa limpa. E nesse momento a gente se relaciona, faz amizade, escuta várias histórias, conta histórias também. E dentro desse pessoal que é alcançado, que é atendido, se ele tem o desejo de sair da situação de rua, a gente recebe ele lá na Vila Samaritana. Nós temos hoje uma chácara que fica ali em Planaltina, do Distrito Federal. E lá a gente atende esse pessoal num programa de 6 meses de acolhimento. E se ele for bem e não tiver para onde ir, ele pode ficar mais 6 meses ainda, que é no que a gente chama de reintegração. Quando ele chega lá, ele recebe coisas que são básicas, que talvez eu e você até deixamos de prestar atenção, porque isso faz parte do nosso cotidiano. Ele recebe banho limpo, roupas limpas, uma roupa de cama limpa, um quarto organizado. E nesse momento a gente também caminha com eles com as coisas básicas de saúde. Nós temos na nossa equipe uma enfermeira, um psicólogo, temos um dentista que também atende o nosso pessoal
e a gente vai caminhando com eles. Estamos terminando agora uma sala de computação que vai dar acesso a cursos rápidos, cursos mais longos para eles, e depois vai nesse programa de reintegração, de tentar arrumar emprego, se reestabelecer e até ajudá-los a alugar uma pequena kitnet. Assim funciona o nosso trabalho. A gente atende homens em situação de rua, maiores de idade, não idosos, porque a certificação é totalmente diferente, e a gente tem caminhado com esse pessoal, né? E a gente continua dentro dessa percepção. Em 2018, nós fizemos um estudo junto com o nosso psicólogo de qual a faixa etária que o pessoal iniciou nas drogas, a história de cada um deles. Ele me mostrou que todo mundo que a gente atendeu naquele ano começou nas drogas de 10 a 12 anos de idade, com fragilidade estrutural familiar, na grande maioria deles, mais de 99%, com falha de estrutura familiar. E a gente já tinha no coração o desejo de fazer algo preventivo, e foi quando nós chegamos no final de 2018, nós chegamos no Córrego do Arrozal, que também é Planaltina do Distrito Federal. E a gente estava mudando de chácara naquele período, e eu cheguei num fim de tarde junto da cerca principal e vi um monte de criança correndo, sem presença de pai e mãe na rua. Eu falei, chegamos no lugar de implantar o nosso trabalho de prevenção. E no ano de 2019, em março de 2019, para ser mais exato, nós iniciamos um contraturno escolar na escola pública do Córrego do Arrozal, com karatê, balé, teatro, música e desenho, atendendo 86 crianças de 7 a 14 anos. E eu achei que estava tudo certo, eu achei que estava tudo bem. Até um dia de manhã que uma criancinha fez cocô no fundo da sala. E eu fiquei muito assustado com aquilo que eu tinha visto e fui até a diretora da escola e ela me falou, algumas das nossas crianças não têm acesso à água nesse lugar. Eu comecei a ir atrás das famílias, a gente tem uma autorização das crianças, das famílias, né, para participar dessas oficinas. E quando eu cheguei nas casas, eu me deparei com outra realidade ainda mais dura, porque todas essas crianças, ou a maioria delas que a gente atendia, tinham vários irmãos e alguns deles estavam com fome. Porque a criança que era atendida no contraturno escolar da vila recebia café da manhã, lanche, almoço e janta. E chegava em casa, o irmão estava com fome, chegava em casa, a despensa estava vazia. E aí nós entendemos o princípio de transformação comunitária. Se a gente não estabilizasse esse processo, a gente teria muita dificuldade em, de fato, poder ajudar na formação de caráter e princípio dessa criançada. Então nós começamos a fazer esse trabalho. Nessa comunidade eram 80 famílias tendo restrição de água, nós conseguimos terminar um poço que tinha sido iniciado e abandonado, tiramos as certificações, investimos aquilo lá e foi muito bom, foi muito gratificante. E a gente continua caminhando com a comunidade. O resultado disso é que, conversando com as mães e avós que cuidam dessas crianças, nós começamos um trabalho chamado Entre Elas, que é justamente para trazer essa estabilidade emocional também para as mães e avós que cuidam dessas crianças, para que eles tenham um ambiente mais saudável. E estamos agora para inaugurar o prédio do Vila Kids, lá no Córrego do Arrozal, para atendimento às mães, avós, crianças, oficina de capacitação profissional, enfim, uma série de ações no campo da assistência social. Isso é um pouco do que a Vila tem feito, né? E nós continuamos avançando. A diferença da Vila é que quanto mais a gente avança, mais caro o processo fica. E nós precisamos continuar levantando parceiros e amigos sensíveis à nossa causa, sensíveis a essas pessoas que às vezes estão ali à margem e que precisam de ter uma oportunidade de verdade. A Vila Samaritana é um lugar de oportunidade. E nós estamos agora, finalizando em dezembro, a nossa compra da chácara onde a comunidade terapêutica funciona, atendendo esses homens que estavam em situação de rua e que todos tiveram esse histórico fragilizado. Nós precisamos arrecadar rapidamente R$70 mil. Se você está me vendo agora, se essa mensagem chegou até você, seja na igreja, seja pela internet, seja por um amigo, nos ajude a continuar fazendo o que Deus comissionou o nosso coração fazer. Contribua agora, vai aparecer para você aí o QR Code, o Pix, que é o nosso CNPJ, participe. Nós precisamos nos importar uns com os outros, para que a nossa nação, para que a nossa história, para que o nosso futuro seja um futuro mais igual do que tudo que a gente tem visto acontecendo por aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. Querendo conhecer, você é sempre muito bem-vindo. Grande abraço.
Então a gente começou a se envolver com as coisas. E quando a gente começa a perceber esses princípios que estão quebrados e entender que nós fazemos parte da reconstrução disso. E foi quando eu pedi para o psicólogo lá, como eu falei, né? Fazer um estudo, porque a gente recebeu um morador de rua do país inteiro. Falei assim, não é possível, gente. Qual que é a idade que esse povo começa com droga, adição, né? Ele falou de 10 a 12 anos no final do ano. Eu falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? E uma coisa que eu quero te falar é, se tem algo que arde no seu coração, em termos de chamado, não espera mais tempo para começar, não. Deus me chamou na comunidade, eu fui lá para Orão Reis, com pouco tempo o Senhor começou a me chamar a atenção para os moradores de rua, ficou impossível conduzir Orão Reis em moradores de rua. Aí eu fui para o departamento e falei, minha gente, eu tenho que ir para os moradores de rua. E aí teve uma irmã que ficou igual siri na lata, não, mas como é que vai ser isso? Eu falei, pergunta no culto lá, se alguém quiser ir para os mendigos, eu fico lá no Orão Reis, mas eu tinha certeza que ninguém ia querer, porque eu mesmo não queria, eu estava indo em obediência. E naquele tempo, irmãos, final de 2006, eu não tinha nada, eu não tinha carro, eu não tinha absolutamente nada, eu ainda estava fazendo faculdade. Meu pai mora ainda, né, na Teixeira de Freitas, paralela a Prudente e Moraes, então eu tinha que ir a pé todo dia para pegar meu ônibus ali na Praça da Assembleia. E eu comecei a passar pelo pessoal, eu morei um tempo no interior de Minas, então eu passava e falava, oeba, bom dia, oeba, e ia embora. Eu falei, Deus, como é que vai ser esse negócio? Daí Deus foi movendo circunstâncias, as coisas foram evoluindo. Mas o que faz a gente evoluir é permanecer no que Deus chamou. Às vezes a gente é tentado a colocar umas desculpas para nós mesmos. Não, Deus, como é que eu vou tirar esse povo da rua? Eu não tenho nenhum carro para levar esse povo. Todas as vezes que eu precisei de carro, Deus providenciou carro. Às vezes emprestado, às vezes o dinheiro para alugar um carro. Mas todas as vezes que eu precisei, Deus moveu as circunstâncias. No período do Orão Reis, nós tivemos um rapaz que começou a congregar lá, que ele era foragido da polícia. E aí ele resolveu se entregar. E aí eu descobri que aqui na comunidade a gente tinha o Salvador, que é um irmão que congrega aqui, que é ligado à polícia. E aí eu liguei para ele, falei, Salvador, o negócio é o seguinte, eu não quero que vocês venham aqui não, mas eu vou ir, porque tem um rapaz aqui que é foragido, como é que a gente faz isso aí para ele se entregar, né? Não quero tumulto. Não, Gustavo, traz ele aqui dia tal, Falei, tá bom. Aí nós combinamos certinho, eu levei ele no departamento de polícia, recebeu, ele almoçou com os policiais, tudo certo, me apresentou um pessoal, e eu fui embora. Aliás, ele ia almoçar, na hora que ele ia começar a almoçar, falou, nossa, eu esqueci que eu precisava de comprar, não lembro se era sabonete, se era o que era. Aí os policiais falaram, vai lá com ele para comprar, pode comprar e volta para almoçar com a gente. Eu falei, gente, isso é coisa de gente doida, né? Polícia custa para recapturar alguém, fala assim, não, vai lá, comprar, você vai voltar? Não vai? Vou. Então tá bom. E eu conheci a turma lá. Desse grupo que a gente conheceu na rua, eram 3 pessoas. Tati conheceu bem essa turma aí também, Tati Rocha. Seu Luiz, Dona Sueli e o Wesley. E quando o Senhor me chamou, ele falou para mim, todo grupo tem um líder, e falou, restaure sonhos. E a gente começou a buscar isso, não sabia como, eu falei, tá bom, Deus, eu vou. Eu fiquei 1 mês e meio orando, pedindo para Deus mandar alguém para ajudar eles. Deus, manda alguém para ajudar esse povo. Senhor, tem misericórdia, manda alguém. Até o dia que o Senhor falou comigo assim, se eu pedir para você ir, você vai? Aí primeiro eu achei que era o diabo, né? Falei, está repreendido, Satanás, toda a voz do inferno, em nome de Jesus. Aí eu dei mais uns passos, falei, não, é minha alma, né? E aí na hora que eu olhei, eu falei assim, não, esses caras estão fedendo, estão sujos, não é minha alma, eu não quero ir lá perto desse povo. Eu falei, só sobrou o Senhor. E eu acredito o seguinte, quando Deus dá uma direção, nós só temos 2 opções, ou obedece ou desobedece, e estamos conversados. E aí foi quando o Senhor foi me mostrando, e eu comecei esse esquema com eles, oba, bom dia, e fui passando. Na época, na comunidade lá, tinha um projeto chamado Projeto Gueto, com o pastor Renato, com hip hop, com essas coisas, e eles foram aceitar Jesus lá na frente. Eu falei, não tem nada a ver com isso, né? Aí depois, na outra semana, culto com o pastor Evaldo, aceitaram Jesus outra vez. Falei, esse povo são meus irmãos agora.
Como é que vai ser? E eu achei que a dona Sueli ia ter um filho na rua. E eu fiquei com dó. Falei, Deus, o pessoal vai tomar o menino dessa moça. Menino ou menina, né? Sei lá. Mas não deixa essa criança nascer na rua, não. Eu orava pela criança que ia nascer, não era por eles. Mas aí eu fui indo até o dia que o Senhor me permitiu. Falou assim, hoje você pode ir lá falar com eles. Você já sabe qual é o líder, que era o Wesley. E eu cheguei lá do outro lado, olhei, parei de frente para ele, igual eu estou olhando para o Fred aqui, e falei assim, irmão, foi você que por acaso esteve na comunidade cristã da Zona Sul, outro dia num culto assim? O rapaz sorriu para mim de orelha a orelha. Claro que eu sabia a resposta, mas eu não tinha assunto para falar com ele. Ele falou, a gente. Eu falei, então a paz do Senhor, você é meu irmão, você aceitou Jesus, eu também, então nós somos iguais. Seu Luiz, tinha o quê? Quase uns 2 metros, né, Tati? Tinha quase uns 2 metros. A mão dele, gente, parecia 2 da minha, assim. Ele pegou um jornal daquele de 25 centavos, deu uns tapão no jornal. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E ele pôs na marquise, na escadaria ali onde é que eles ficavam. Ele falou, senta aí. Eu fiquei, não, rapaz, não, senta aí, rapaz. Aí eu depois, o cara está me dando um lugar de honra, né? Limpou o jornal para eu sentar. Vou ter que sentar com os caras. E eu ficava batendo papo, trocando ideia. Não falava nada de Jesus. E aí, como é que é? E a palavra que eu tinha era restaurações. Aí passaram umas 2, 3 vezes, aí um dia eu sentei com eles e falei assim, qual que é o seu sonho? Falei com o Wesley, né, que liderava a turma. Aí ele falou assim, meu sonho, irmão, é abrir um lava-jato aqui. E eles lavavam o carro ali na Prudente mesmo. E do outro lado da rua tinha uma agência do Banco do Brasil. Hoje não é mais no mesmo lugar, né? Acho que é a faculdade lá agora, né? Acho que é uma coisa assim. Onde tinha um restaurante chinês, eles ficavam, e do outro lado da rua era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil saiu de lá, é faculdade mesmo, né? Mas era a agência do Banco do Brasil. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, ué, quantos carros você lava por dia? Ele falou, mais ou menos uns 10. Quanto é que você cobra? R$10. Falei, ué, tem quanto tempo você está aqui? 5 anos. Maravilha, ué, você tem o dinheiro, deixa eu te ajudo. Vamos na loja lá comprar. O que você está fazendo isso? Você faz R$100 por dia. Fiz umas contas bestas de papel de padaria com eles. Eu falei, como é que é? Você está guardando dinheiro ali? Aí ele abaixou a cabeça, deu um risinho de canto de boca, assim, meio sem graça, meio sem vergonha. Falou assim, não, a gente não guardou o dinheiro lá, não. Eu falei, então você guardou aonde? Vamos lá que eu te ajudo a comprar. Ele falou, não, é que a gente bebe um pouquinho. Aí nós não guardamos. Eu falei, entendi. Deixa eu falar para vocês, Deus tem um sonho para vocês e não é esse que vocês estão vivendo. Aí eu comecei a falar. E eu falei, Deus tem um lugar para vocês. Sabe, enquanto vocês estiverem na rua, vocês vão continuar bebendo, vocês vão continuar se drogando, e vão passar mais 5 anos e eu vou encontrar vocês aqui, vai estar tudo do mesmo jeito. Se vocês não tomarem uma decisão diferente, vai ficar tudo do mesmo jeito. Aí o Wesley falou assim, não, a gente topa sair da rua. Eu falei, glória a Jesus, vencemos o mal, né? E aí ele falou assim, mas nós só vamos se nós 3 formos juntos. Naquela época, pensa lá, 96, achar comunidade terapêutica ou casa de recuperação para homem era difícil. Para homem e mulher, quase impossível. Para uma família, totalmente impossível. Aí eu respirei fundo, sorri para ele e falei, claro, nós vamos resolver. Fica tranquilo. Eu saí de perto deles, comecei a amaldiçoar Deus quase. Falei assim, olha o que você me arrumou. Olha que situação, eu passo aqui todo dia para pegar meu ônibus. Agora, onde é que eu vou dar a volta para eu sair desse povo? Olha aí, que confusão que você arrumou na minha vida. Tem misericórdia. Não é possível, gente, eu estou ficando doido. E aí, nesses esbravejamentos meu, e eu sempre converso mais do que a boca, aí eu não sei porque eu liguei para a Tati, bravo. Tati, olha que situação que Deus me colocou, misericórdia, não tem condição. E daí reclamei até. E aí ela falou assim, eu acho que eu tive uma ideia. Eu falei, estou aceitando qualquer ideia agora, porque eu não sei nem como é que eu vou fazer, porque vai atrapalhar até meu percurso de pegar o ônibus agora. Aí ela falou assim,
eu já fiquei um tempo numa comunidade, o pessoal recebe família e tal. Falei, uai, que coisa boa, então acho que tem uma saída. Ela falou, mas o pessoal trabalha com hippie. Falei, rapaz, mas nosso pessoal é morador de rua, né? Não é hippie. Falou, não, vou te dar o telefone do pastor lá, você liga para ele. Quem sabe ele recebe lá. Eu falei, você está ficando doido? Eu não sei quem que é o pastor, eu nunca vi, eu vou ligar para o cara do nada e falar assim, você não recebe um morador de rua aí, não? Não tinha história nenhuma com a rua ainda. E aí eu falei, não, você liga lá, se o cara falar assim, eu ligo depois. Aí ela ligou, me ligou depois, o pastor está esperando você ligar. Falei, beleza, então vamos ligar. Quem que era? O pastor Lucas. Aí eu fui bater lá na comunidade hippie. Quando tomou tiro de todo lado, porque recebeu um mendigo lá. Quebrou a visão, que era para os hippies, agora tem mendigo aqui dentro, como é que é isso? Deram 30 dias, eles voltaram para a rua. Dia do meu aniversário, GD com o pastor Robert. Eu indo para o GD, café da manhã, os caras pararam na minha rua. Aquele lugar que você levou a gente não é de Deus, não. Aquele lugar lá é isso, é aquilo, é aquilo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esses caras agora? Primeiro susto que eu tomei com eles na avenida, né? O que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, se eu xingar os caras, que minha natureza era xingar os caras. Eu falei, eu vou arrepiar a rua, vai sair de perto de mim, eu não posso. Eu falei, gente, então vocês me perdoam, eu estou indo ali para um café na igreja, na hora que eu voltar a gente conversa. Pode ser sim? Tinha jeito, né? Pode. Eu fui. Na hora que eu estou voltando, eu vejo uma confusão na porta desse restaurante chinês, que já não funcionava ali, a prefeitura guardava móveis na época. Cadeira, ventilador, mesa, enfim. E tinha um zelador da prefeitura, que às vezes ia lá, e esse cara estava discutindo com o Wesley. Discutindo mesmo. E esse cara pegou uma corrente e tinha um cadeado na ponta, deu uma negociada nele, não sei como é que fala isso, né? Deu uma negociada. E aí, deu um cortezinho assim, talvez de 1 centímetro, 1,5 cm na mão, saiu um sanguinho, não deu uma gota de sangue. Mas ele olhou para aquilo, ele apavorou totalmente. Olha aqui, ele arrancou sangue de mim. Ah, meu Deus! Eu falei, rapaz, esse cara tem um trauma com esse negócio aí. Aí eu falei assim, está vendo? Falei para você estar lá, se você estivesse lá, não estava tendo essa confusão. Olha só. E aí o cara falou, eu já chamei a polícia, vai levar vocês. Eu falei, gente, nós não precisamos disso não, fica tranquilo. Vamos resolver aqui. Vem cá, se eu levar vocês para lá de volta, vocês vão? Vamos, nós vamos. E eu fui apertando. Falei, tá vendo, moço, não tem necessidade disso não. Na hora que eu achei que eu tinha convencido ele, encosta o carro de polícia. Não, o cara já chamou, e papapá, e pipipi. Dona Sueli não sabia se entrava para dentro do carro, se não entrava, se era só o Wesley, se era o seu Luiz. Foi um rolo aquele trem. Mas levaram só o Wesley. E aí eu falei com o cara, lembra que eu falei que eu andava a pé? Falei, não, me leva aí também que eu vou junto. Ele falou, não posso levar você não. Falei, então me fala onde é que é a delegacia, ué. Então eu vou dar um jeito de chegar lá. Aí ele falou e eu fui andando, fui cortando por dentro do Santo Antônio ali. Cheguei lá, qual que era a delegacia, gente? A do Salvador. A mesma que eu levei o menino lá. Só que na hora que eu cheguei lá, eu fui procurar quem? O Salvador. Cadê o Salvador? Ele não estava de serviço no dia, era a folga dele. Aí eu comecei um entra e sai de sala dentro da delegacia, atrás dos caras que almoçaram com o Rony. Você lembra que eu trouxe o menino? Pois então, estou precisando de sua ajuda agora aqui. Estou com o menino aqui, coitado, inocente de rua, estão tentando ajudar, e o cara da prefeitura doido para eles enquadrar ele, vai de cá, vai de lá. E eu saí com ele pela porta da frente. Cheguei na Prudente de Moraes. Menino, você não sabe o que virou aqui a Prudente de Moraes, não. O povo ficou doido. Eles falam assim, quem que é esse cara que sai com camarada de dentro da polícia pela porta da frente, chega aqui, está tudo certo. Não fez nem BO. Fez, liberou o cara, foi embora. Aí começou a brotar morador de rua perto de mim. Assim. Depois de um tempo eu descobri, por um menino que é igual filho para mim, mas ele levanta e cai na drogadição até hoje, infelizmente. Ele virou e falou assim, vou te contar uma coisa. Eu falei, pode contar. A gente desconfiava que você era da polícia.
porque eu saía vestido com a roupa para o seminário, então já saía de manhã e ia indo. Falou, você andava de sapato, camiseta polo, não sei o quê. A gente falou, ele é policial disfarçado, mas no dia que você tirou o cara de dentro da delegacia e trouxe ele para fora, não tinha jeito de você ser policial disfarçado não, porque senão você ia ter segurado ele lá. Eu falei, muito bem, boa observação que vocês fizeram. E aí eles voltaram, né? O casal voltou para a comunidade hippie, deu mais um bocado de trabalho lá, e o seu Luiz eu mandei para uma casa de recuperação de um ex-professor do Cezinha, aqui perto da Cidade do Galo. Ele terminou, o seu Luiz foi para o seminário, fez o mesmo seminário que eu fiz, virou diácono de igreja, até o dia que ele tomou um chá de lírio, ficou doido, ninguém teve mais notícia dele. Mas nós montamos casa para ele, nós acompanhamos ele. Dona Sueli, depois de 3 anos andando com ela me falou a verdade. Minha família é de Santos Dumont. Eu deixei uma filha de 2 anos, uma de 4 e uma de 8 para trás. E eu liguei para a tia dela. Depois de muito procurar, e sem sabedoria nenhuma, falei, olha, eu estou com a dona Sueli aqui, nós estamos querendo voltar para aí, como é que faz? E a mulher me xingou todo. Falou assim, rapaz, nós já temos notícia que a Sueli está morta, está querendo extorquir a gente. Eu falei, mas eu não pedi nada para vocês. Senhora, tem 1 minuto de calma, deixa eu falar umas coisas para a senhora. Sueli não tem uma filha que chama Estela, a outra chama fulana, a outra Beltrana, saiu aí as meninas com tal idade, isso, aquilo. Foi, eu falei, como é que eu ia saber essas informações se ela não tivesse me falado? Aí a mulher deu um grito lá de dentro, quase se a mulher tivesse problema cardíaco, ela tinha morrido. Gente, a Sueli está viva, meu Deus, aquele trem. E aí eu fui com dona Sueli, levamos ela no cabeleireiro, fez batom, passou esmalte, fez aquelas perequetê tudo. E nós pegamos um ônibus para Santos Dumont, chegamos, era tipo 2h30 da madrugada em Santos Dumont. A primeira pessoa que ela vê quando ela desce do ônibus, a filha dela, Estela, com a netinha no braço. Gente, foi um negócio muito forte, muito forte. Então a gente precisa de entender que a área social, do jeito que ela é formatada hoje, eu já estourei o tempo aqui que vocês tinham me falado. Pode ir mais? Então, agora vai, né? Então vamos. Então, esse sistema que está formatado hoje, e aí eu não estou falando de governador, nem presidente nenhum, falo no Brasil, de uma forma geral, ele é um sistema que ele não empodera nenhuma pessoa. Apesar das pessoas usarem muito esse termo, vamos empoderar fulano. Ele não empodera. Ele cria e mantém as pessoas num posicionamento de vítima. É uma conta que nunca vai ser paga, entendeu? É uma nação que sempre vai dever a questão dos escravos, a questão do morador de rua, a questão... Não importa, é devedor eternamente. Mas se você vê o escopo que é feito nas faculdades mesmo, do campo da assistência social, o detalhamento do organograma, ele é feito para pôr band-aid onde tem corte. Então, por exemplo, você começa um programa hoje social, pode pôr qualquer nome, o primeiro dinheiro, pronto. Ele tem um prazo de execução e na hora que ele termina, a pessoa simplesmente fala assim, dona Sueli, acabou o programa, agora você não vai receber mais aquele dinheiro que você está pagando seu aluguel, não. E ela vai para onde? Ela vai para a rua. Você recebe... E ninguém nunca sonhou de viver de cesta básica. Cesta básica é uma bênção. Mas é uma bênção por um momento e não pela vida toda. E o sistema que a gente tem hoje, ele está formatado para a vida toda. Nós fizemos agora uma escrita de um projeto que foi aprovado e a gente colocou, além de todo o eixo da assistência que a gente manteve, que é um eixo bom, mas nós colocamos junto um eixo de trabalho, renda e empreendedorismo. Por quê? Porque quando o programa terminar, essa pessoa tem que estar pronta para estar no mercado. Na verdade, ela tem que estar pronta antes do programa acabar, porque senão ela vai voltar para trás. E as pessoas não pensam nisso, porque ter as pessoas no controle é muito mais cômodo do que você mudar a trajetória delas. Então, nós temos que entender bem
que justiça ao modo de Cristo, o reino entre nós, e eu não estou falando o reino de Deus que vem, mas falo na operação prática hoje do reino que a gente promove aqui, a gente precisa entender que justiça bíblica é totalmente diferente de direitos sociais. E as pessoas querem que a gente ache que é a mesma coisa, mas não é. Que relacionamento pessoal é igual a troca de recurso, é dinheiro, nunca será. E compaixão é diferente de pena, porque o que o povo tem conduzido vai nesse campo de direitos sociais, de transferência de renda e de sentir pena. Mas as pessoas não são dignas de pena, elas são dignas de compaixão. Se nós temos Cristo em nós, nós temos que fazer isso. Deus enviou Jesus porque o coração de Jesus estava cheio de compaixão pela humanidade. Não era de outra coisa. Então nós precisamos refletir esses princípios, né? E aí a gente entra num gargalo que faz parte desse tempo contemporâneo nosso, que agora rotulou a questão de missões sem a gente perceber, como tudo tem acontecido nesse jogo de bastidores político. Mas acontece na igreja também. E aí começou uma coisa, sua igreja ela é missional ou ela é missionária? Parece tão perto uma coisa da outra, né? E eu tenho visto uma igreja brasileira, pelo menos, que ela tem andado muito mais no missional do que missionária. Mas quem somos nós para falar se ela tem que ser missional ou missionária? Ela não tem que ser ou um ou outro. Ela tem que andar nas duas vertentes, exatamente o que a Carla falou. Sabe por quê? Porque quem é o dono dela é Deus. Deus é que chama, Deus que comissiona. E Deus dá graça ao departamento para andar com a gente. Porque eu falo que se eu estivesse no departamento andando com um cara que nem eu já tinha me mandado embora há muito tempo atrás. Eu dei muito problema, gente, dentro da comunidade. Foi mais ou menos, não, foi muito com M maiúsculo. Mas o povo acreditou em mim. Não sei porquê, mas eles acreditaram em mim e Deus tem dado graça, graças a Deus. Então vamos ver mais de novo na Bíblia aqui. Por que Deus abençoou Abraão? Deus, na verdade, quando ele abençoou Abraão, ele abençoou todas as nações em Abraão. A bênção de Abraão não era para ele. Às vezes, nós queremos ser dentro da igreja como reservatórios. A gente recebe. Olha que culto maravilhoso. Recebi, vai se enchendo. Nós queremos estar cheio de Deus. Eu quero estar cheio de Deus, eu quero ser uma bênção. Mas a verdade é que nós temos que ser canais e não reservatórios. Nós precisamos entender alguns princípios básicos da criação e da natureza. Lá na chácara que a gente adquiriu, agora, graças a Deus, não está faltando 70 mil mais não, é só 35. Mas 35 de 200 e pouco, é só 35 mesmo, graças a Deus. Né? Deus é bom. Mas você já viu, vamos pensar na natureza, que foi o início da nossa conversa. Um pé de jaca, né? A jaqueira, ela é grande, ela é forte, os galhos são fortes e o fruto é gigante, né? Bem grandão. Aí não importa se a jaca é dura, se a jaca mole, qual que é. Eu odeio jaca. Tem gente que ama jaca, né? Pois é, eu estou fora. Eu estou do time da Carla, nós estamos fora. Mas quem quiser comer jaca, pode ir lá que tem jaca daquele jeito. Mas aí a gente pensa, na hora que a gente abre um fruto daquele tamanho, o volume de semente que tem ali dentro. E se você parar para pensar, uma semente daquela virou uma jaqueira daquele tamanho. E tem gente que me pergunta hoje, como se fosse a coisa mais simples, como é que a vila está desse tamanho agora? Aí eu falo assim, toda grande árvore um dia foi semente. Um dia a vila era um menino andando sozinho no meio da avenida, sem carro, sem dinheiro, sem coisa nenhuma. Tudo para dar errado, sabia nada. Só que eu perseverei. Hoje nós temos um time trabalhando lá em Brasília. Eu estou aqui, mas eu tenho um time trabalhando lá, que foram provocados, inspirados, também pelo nosso testemunho, mas também por outras experiências que eles tiveram no enredo da igreja.
Assim como a Raikle falou, esteja atento, quem sabe Deus vai te chamar hoje para passar um estágio logo ali em Brasília. O senhor sabe, né, pai? Então, nós estamos aceitando novos voluntários, parceiros, né, tudo. A jaqueira, imagine a jaqueira ver aquele fruto e falar assim, gente, está me dando uma fome, eu acho que eu vou comer uma jaca de mim mesmo aqui para eu dar uma saciada. Isso não existe, isso vai contra a natureza. A jaqueira, ela existe por um propósito. Lembra que a gente falou que tudo que Deus criou tem um propósito? Pensa aquela quantidade de semente sendo semeada. Qual que é o resultado de um monte de semente, de um fruto de jaca semeado? É uma floresta de jaca. Onde, quando tiver sol, você pode encostar ali debaixo dela, você vai ter sombra. A sombra dela é boa, é grande. Ah, você está com fome, você come. A jaqueira serve à humanidade. Esse é o propósito da jaqueira, servir à humanidade. Quem criou as árvores? Foi Deus, mas quem deu o nome de jaqueira? Foi Adão. Mas qual que foi o propósito do jardim que nós falamos? Deus criou o jardim para suprir a necessidade do homem. E nós estamos aqui, plantados pelo Senhor, nessa igreja, nesse lugar, para suprir a necessidade do povo que está sedento por se encontrar com o Senhor. O reino entre nós, a minha vida e a sua vida, tem que servir todos os dias para apontar a Jesus. Não importa se é no nosso trabalho convencional, não importa se é em missões na África, igual o Cezinha está fazendo lá. Mas a nossa vida precisa apontar a Jesus. Se você é jovem, está aqui, eu sei que existe um anseio no coração da gente, talvez por ver o seu pai ou sua mãe se renderem ao Senhor. Eu estou há anos, meu pai não aceitou o Senhor. Mas sabe de uma coisa? O nosso testemunho tem que valer para eles. Precisa valer, precisa ser de verdade. No Brasil, nós temos mais de 220 tribos, povos indígenas diferentes, não alcançados. Nós precisamos ser resposta para isso. Porque tem gente que fala assim, meu ministério é só criança, eu não me envolvo com outra coisa. O meu é só... Eu não estou discutindo quem se posiciona assim. Mas o que eu penso é que, se o que a gente pode fazer está chegando na nossa mão e a gente não faz, a gente tem pecado contra o Senhor. A gente tem pecado. Eu vi um vídeo no YouTube de um pastor que hoje é meu amigo, chama Flávio do Amaral. Ele era travesti, mesmo. E ele encontrou Jesus. E ele hoje é um homem casado, tem um ministério que trabalha com esse pessoal e tem lutado para ajudar esses homens a tirar suas próteses. E ele estava fazendo uma campanha de R$40 mil para tirar 2 próteses de um camarada lá. Na hora que eu vi, eu falei, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me chamou para um negócio desse. Pensa, eu estou lutando para pagar 200 mil da chácara, 40 mil cada um, tem misericórdia, né? Ainda bem que o Senhor não me chamou para isso. Mas um dos diretores da nossa organização é o cirurgião plástico do Agarran, que é dos hospitais mais respeitados de Brasília. Aí eu liguei para ele, falei, Pacheco, eu vi um negócio aqui na internet, eu estava querendo mandar para você dar uma olhada, para ver se a gente ajuda um irmão aí. Aí ele falou assim, ué, pastor, o que é que o senhor está precisando? Não, eu vou mandar o vídeo para você. Não, mas o que o senhor está precisando? Eu falei, nós estamos precisando tirar um silicone industrial de um rapaz que tinha vivido parte da vida como travesti. Você topa? Bom, manda o cara vir aí que nós vamos cortar tudo. Vamos lá. Eu liguei para o pastor, ele veio a Brasília, e aí nós começamos a nos conectar. No mês de agosto, esse mês de agosto foi um mês muito especial, nós fizemos a primeira cirurgia. Foi do André, um cara lá do Rio de Janeiro, tomava hormônio desde 13 anos de idade. O silicone industrial, ele vai colando na pele, assim, vai grudando aqui, ele tem uma cirurgia grande. E eu entrei para dentro do bloco de cirurgia,
Falei, rapaz, eu acho que eu vou passar a mão nesse trem aqui. Mas eles deram um jeito lá de não ter muito sangramento, né? Não sei falar um nome técnico para isso. Eu sei que no final, o cara olhava para ele, eu fui encontrar com ele uma semana depois da cirurgia, ele falou assim, pastor, eu não tenho como agradecer isso aqui. Eu estou há anos tentando fazer isso aqui, e nenhum médico quer fazer minha cirurgia, porque tem medo de dar problema no conselho, nisso, naquilo. Falei, meu filho, eu só quero te fazer um pedido, quando você for casar, me avisa antes que eu quero estar no seu casamento. Porque o cara está há anos dentro da igreja, com 2 peitão desse tamanho. E aí depois o pastor Flávio me mandou um áudio no zap, falou assim, irmão, eu não entendi por que você fez isso, porque você não tem nada a ver com isso. Eu falei, não, eu tenho tudo a ver com isso. Porque eu tinha como te ajudar. Eu não tinha os 40 mil para te dar, mas como te ajudar, eu tinha. E agora já fez uma outra listinha, já falou que agora esse mês vai mandar mais uns 2. E nós vamos cortando, né? Vamos cortando. Abre lá, Paulinho, eu sei que está um bom de leitura de Bíblia. 1 João 2,14. Você já deve ter escutado isso 500 vezes, essa palavra. Eu já estou terminando, tá? 1 João, capítulo 2, verso 14. Pode ler. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. A palavra de Deus tem permanecido em vós. A natureza de Deus habita em você. Nós somos fortes para cumprir o propósito ao qual nós somos chamados, porque quem nos comissionou não nos daria uma tarefa injusta de não ter colocado dentro de nós, na natureza que Ele mesmo fez, a condição da gente avançar. Então, a gente só precisa de perseverar. O ensino é fundamental. Mas não deixe de ir, porque você, eu não aprendi ainda, não aprendeu ainda, mas vai caminhando com o departamento e faz o que Deus te mandou fazer. Que a seu tempo Ele vai nos conduzir. E aí me chamou a atenção uma das músicas do louvor, que falava assim, um refrão, né? Deixa o céu descer. Né? Começa com um Pai Nosso e no final fala, Senhor, deixa o céu descer. Essa é uma angústia da natureza do homem, de que o céu desça, que a realidade como ela é feita no céu, ela seja feita na terra, que quem passa fome, tem alguém que passa fome no céu, nunca terá. Por que tem gente passando fome aqui? Tem gente sendo despejada de casa no céu, não é para ter aqui, é para ser tudo pleno, é para as pessoas terem dignidade. Mas eu quero te falar, porque na hora veio no meu coração assim, o céu já desceu. Cristo em nós a esperança da glória. Se nós não despertarmos para nós mesmos, para essa essência, para essa natureza que já está em nós, nós vamos estar esperando Deus fazer algo que Ele já fez. E nós vamos estar aqui, talvez, anestesiados, paralisados. Senhor, quando vai acontecer tal situação? Que venha, Deus, sim, o Teu reino, mas que nós sejamos os que expandem o reino entre nós e através de nós na nossa geração. Que a gente cumpra o que está no coração de Deus. Nós temos uma história para contar para as nações. E qual que é essa história? A história do nosso Deus. Amanhã eu vou falar um pouco sobre a agenda de Nazaré. Mas vou dar uma breve nota de rodapé para vocês. Jesus veio cumprir um propósito, mas os homens e mulheres que se encontraram com o Senhor, o que era surdo voltava a ouvir, o que era cego voltava a ver, o que era coxo voltava a andar, e o que era leproso, que ninguém esperava que desse certo, ele era limpo. Ele era limpo. Para tal situação não tem jeito. Tem jeito, porque o que era leproso ficou limpo.
E tem gente que fica procurando quantos vocês atenderam, quantos vocês não sei o quê. A questão não são quantos, Fred, jovens estão aqui. A questão é a qualidade do caminhar junto com eles. A questão é o relacionamento com eles. A Vila Samaritana se posicionou como uma organização que trabalha com um número menor de pessoas. Sabe por quê? Porque a gente quer que se a pessoa acordar mal, que basta a gente olhar para ela e ver, hoje aquela pessoa não está bem. Deixa eu orar com ela. Sabe por quê? Os projetos começam bem. Porque a gente começa com um coração sensível e fala, não, Senhor, eu quero sim fazer a Tua vontade, Deus, me ajuda a cumprir o meu chamado, Senhor, eu quero, e a gente faz juras de amor e declarações infindáveis para o Espírito Santo. E aí chega uma hora que entra o governo desse mundo no meio do processo, e deixa eu falar para vocês, nós temos que registrar os nossos projetos. Nós temos que tirar as licenças de funcionamento. Nós temos que ter uma questão fiscal transparente. Nós temos que fazer isso. A igreja está ficando para trás pela falta disso. Mas tem gente que na hora que entende esse princípio, e eu vou falar porque eu conheço, comunidades terapêuticas sérias, de gente séria que eu conheço. Começou, não tinha nada. Aí consegue o primeiro convênio com o governo. Aí fala assim, poxa, nós temos 24 leitos, mas nossa meta, nesse momento, que a gente ainda não construiu o prédio que a gente quer construir, nós vamos trabalhar com 12, 14 no máximo, beleza? A Vila Samaritana organizou todos os papéis que tinha que organizar, todos, sem exceção, na questão de atendimento à população de rua. Eu estou tirando agora o CAS e esqueci o nome do outro certificado. É tanto papel, tanto certificado, você fica até doido, tem hora. Aí, nós estamos aprovados para fazer um convênio com o governo. Nós sobrevivemos sem R$1 de governo, nem um centavo, nenhuma isenção de luz, nem de água, nem de coisa nenhuma. Aí você consegue, igual a gente conseguiu ser aprovado. Possivelmente nós vamos se chamar desse ano ou ano que vem para assinar o convênio. Aí o governo vem e fala assim, eu te pago R$1.100 por cada acolhido que ficar com você. Aí eu falo, olha, que bênção. Então, nós vamos receber de 12 a 14 mil, em média, por mês, na média das pessoas que a gente atende. E se eu não mantiver meu coração no lugar certo, daqui a pouco eu falo assim, poxa, 24 lugares é tão pouco, né? Tem tanta gente na rua, vamos passar para 48, que eu faço 24 vagas. Eu falei, com 24 vagas, nós vamos ter aí uns 30 mil, 32, oscilando nisso aí. E aí você parou de olhar para a pessoa e começou a olhar para o dinheiro. E aí você comprometeu o chamado que Deus te deu. E aí a gente perde o princípio das coisas. E todo dia eu falo assim, Senhor, eu quero ir logo para o céu, porque eu vou pisar no ouro, eu não aguento mais falar de dinheiro, não porre ficar falando disso. Aí outro dia eu falei lá na CT, falei, gente, não preocupa com isso não, Deus tem suprido tudo. Nós vamos pisar no ouro. Aí um falou assim, uai, o chão é ouro? Eu falei, é o ouro. Rapaz, eu quero arrancar um Alasca e voltar. Eu falei, essa chance não tem, mas se quiser ali até asfalto, o ouro vai ser igualzinho aquele asfalto ali. Arranca lá um pedaço, vai lá comprar alguma coisa com a lasca de asfalto, você vai ver se vai comprar alguma coisa. Não tem valor, irmão. Não tem valor. Sabe, a gente tem que estar vivo com os princípios. A história do nosso Deus transforma vidas individualmente a partir de nós, a partir da nossa própria vida. Ela resgata comunidades da pobreza, a gente trabalhando para restaurar esses princípios. E ela constrói nações. A gente tem que gerar conexões e nações saudáveis e não doentes. Ah, como é isso? A nação nasce sozinha? Não. Lá atrás, Deus já tinha estabelecido os princípios para a geração, para as nações, para as famílias, nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam atuais lá, estão atuais hoje. Amar ao nosso próximo é super atual. O povo ainda fala, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Jesus falou, ama o seu próximo como eu te amei, com amor sacrificial.
que eu olho para os meninos, eles são craque em repetir isso. O seu próximo como a de mim. Eu falei, você acha que eu quero que você me ame com esse amor que você se ama aí? Você vai usar droga, pula em buraco, arruma rolo. Não, você pode arredar para lá. Sai fora. Eu quero ser, ou você me ama com o amor que Jesus te amou, meu filho, ou senão esse amor seu não serve para mim, não. Estou fora. Minha gente, nós precisamos nos posicionar. Nós já temos tudo dentro de nós, a natureza de Deus está em nós. Se você não tem convicção do seu chamado, eu estou há 10 anos na comunidade, se perguntar qual é o seu chamado, você fala, não sei. Você precisa descobrir isso urgentemente, porque estamos pertinho da volta do Senhor. Tem algumas coisas que ele já facilitou para a gente, já falou, ide e pregai o evangelho. Não precisa de orar para perguntar isso, não. Pergunta aí, para quem que é que eu tenho que ir, Senhor? Onde é que eu tenho que fazer? Mas não condene por uma visão missional a questão de missões transculturais. Porque isso está acontecendo dentro da igreja. O trabalho não é aqui. Se fosse aqui, viu, Raikler, eu ia ajudar. Eu ia dar uma oferta generosa, eu ia lá participar. Mentira, tudo mentira. Crente, tudo mentira. Porque quem quer fazer, pega e faz, porque entendeu que Deus está no negócio. Entendeu? E Deus não é bairrista, não. Ele criou o universo inteiro. Então, Ele vai fazer onde Ele quer. Do jeito que Ele quer. Mas cabe a gente a entender e falar, sim, Senhor, eu quero fazer parte disso. Sabe, eu não quero ser alguém que deixou as oportunidades passarem por mim, não me envolvi, e falei, não, essa pauta não é a minha, porque é criança lá. Tá bom, é criança lá, mas você pode ajudar lá, manda um dinheiro lá, manda um negócio lá que está precisando, ué. Não de lá, não. Eu lembro do nosso querido Carlão, né, que faleceu, meu querido, amava a vida dele. E todo ano o Carlão falava comigo assim, Gustavo, nós vamos fazer o aniversário na Guaicurus, vamos lá? Vou eu, Rodrigo, fulano, falava uns 7 a 8 nomes. Eu falei assim, não vou lá nem morto, porque eu saí daquelas bagaceiras. Eu não usei droga, mas eu ia para os cabaré, era minha vida, era esse negócio. Você acha que eu vou lá fazer aniversário? Não vai prestar, não, moço. Eu sou crente, estou lutando aqui comigo mesmo, mas eu vou lá, deixa eu falar, toma o dinheiro para os refrigerantes, eu vou lá com você. Tome os refrigerantes lá. Então a gente tem que saber o nosso limite. Mas a gente também não pode ficar sentado esperando uma luz, um anjo que vai aparecer para falar o que nós temos que fazer. O Espírito Santo habita em você. E é suficiente para testificar a palavra com o Espírito o que deve ser feito. Não olhem os números. Deus não está preocupado com o número, não. E sucesso tem nada a ver com número. Gustavo, de onde é que você está tirando isso? De Jesus. Como assim que você está tirando de Jesus? Jesus curou quantos leprosos? 10 leprosos. Quantos leprosos voltaram para agradecer? 1 leproso voltou para agradecer. Pronto, Jesus teve 10% de resultado. Você acha que ele está preocupado? Ele está fazendo a dele. Está fazendo o que Deus comissionou ele para fazer. Porque é ele que fala, eu não faço nem faço o que eu quero fazer ou falar. Mas eu faço e falo o que meu pai faz e fala. E acabou, e estamos conversando. Então, minha gente, esses pijaminhas aí que vocês viram, foram feitos por alguns ex-acolhidos nossos e por mulheres da comunidade que são atendidas. Porque nós temos dado socorro com cestas básicas por um período, mas a gente falou, vocês não vão viver de cesta básica. Vocês vão produzir, nós vamos vender, vão trazer dinheiro de fora para dentro. Vocês vão vencer, porque Deus tem vitória para vocês. Vocês são tão filhas de Deus como eu, como a Tatiana, como qualquer outro. Como também o morador de rua. A única coisa que muda é que o pecado do morador de rua fica totalmente exposto, porque ele fica imundo, ele fica fedorento, ele fica assim, insuportável, Senhor. E aí todo mundo enxerga. Quando eu ia para o cabaré, eu saía normal, ninguém sabia para onde é que eu tinha ido. Ninguém vê. Não, está tudo certo. Irmão, é uma bênção.
Eu que sei a luta que eu travei para eu sair desse inferno, desse negócio. Que eu vivi escravo nesse negócio. O dinheiro que eu ganhava, eu entregava lá. Falei, Deus, até que dia que eu vou viver essa miséria? Mas ninguém via. Mas eu via. E eu não queria viver aquilo lá, não. Então, se tem alguma coisa que você tem vivido e você não quer viver, só você vai poder dar um basta nisso. Conte com seus amigos. Na época, eu liguei para Lúcio e Yuri. Falei assim, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Se passar de 6 horas da tarde eu estiver na rua, eu vou parar dentro do cabaré. Então, vocês, por favor, me escoltam até em casa, porque senão eu sei onde é que vai ser. Eles passaram 6 meses, irmãos. Toda vez, passou de 6 e pouco, eu falava, ó, pode me seguir para casa, porque senão vai prestar, não. E aí eu lutei muito com isso. E Deus rompeu isso na minha vida. Mas eu escolhi todo dia romper com isso. Olha para dentro. Eu preciso olhar para dentro. E eu olho o que Deus tem feito na Vila Samaritana, e eu sei claramente da minha incapacidade para conduzir a Vila Samaritana. Graças a Deus eu sei disso. Nós estamos recebendo uma exposição visual muito grande. Nós fomos a única organização do Sudeste e Centro-Oeste aprovada agora pela Pátria Voluntária e pela Fundação do Banco do Brasil para ter um aporte de um projeto de 1 ano e meio de mais de R$700 mil aportados na nossa organização. Do Brasil inteiro, no nosso eixo, nós somos a única. E de todos os eixos do Brasil, que tem ribeirinhos, tem indígenas, tem deficientes, tem tudo, escolheram 5 organizações para monitorar de perto na construção técnica, da escrita dos resultados disso, para poder replicar posteriormente. Nós fomos, de novo, uma organização escolhida para isso. Terça-feira eu vou estar em Brasília. Tem uma reunião com o pessoal da Fundação do Banco do Brasil, pessoal da Pátria Voluntária e também com o pessoal da Casa Civil. Sabe quem me levou lá? Os moradores de rua. Os moradores de rua. Só que eu escolhi fazer certo todos os dias. Buscar todas as certificações todos os dias. Sabe por quê? Porque eu represento Jesus. E nossa organização não vai ser envergonhada por rolo político, por dinheiro que não tem que entrar, por jeitinho de ser feito. Gente, eu trouxe aqui, não foi para pedir nada não, mas só para mostrar para vocês. Nós começamos a arrecadar dinheiro com uma fichinha dessa aqui, ó. Era R$15 na época. Eu ia nas igrejas, apresentava, e quem quisesse se tornar parceiro, preenchia e pronto. Hoje, a maior parte das nossas contas são pagas com isso aqui. Sem governo, sem benefício, sem nada. Não negocie o que Deus te entregou. Porque a seu tempo, se entregue como semente. Que você vai se tornar uma muda, árvore, e vai frutificar para a glória de Deus. Amém? Amanhã a gente conversa mais. Deus abençoe. Problema nenhum, não. Eu fui extremamente abençoado com esse tempo extra aqui. Eu te agradeço por isso, por você ter compartilhado. Nós, quando você chegou ali, a gente estava compartilhando um pouco dessas vitórias que ele tem tido em Brasília. E você resumiu tudo isso para mim. Quem te levou lá foram os moradores de rua. Eu queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos orar, porque eu creio que Deus tem mais para a comunidade samaritana. Eu tenho certeza que a Vila Samaritana ela foi escolhida e ela está debaixo da graça de Deus. E você, Gustavão, é um cara que, como eu falei, nós convertemos lá atrás, junto, não sei nem quanto tempo atrás. Não pode ficar contando para os outros a idade nossa, não. A gente está no cu de jovem, viu, irmão? Deixa baixo. Mas é uma bênção esse caminhar. Eu vejo que Deus tem feito com você, com a sua família, com a Tati, com as crianças. Quero que Deus te abençoe, e eu quero convidar todos aqui para orar por ele, por esse projeto maravilhoso, e que você seja um com o Gustavo, um com a Vila Samaritana, um com a família dele, e um com cada um desses moradores de rua. Nós temos, como a Raiko falou, como passou nesse vídeo maravilhoso que ficou, um monte de missões. E se você não é um missionário no campo, como cada uma dessas pessoas é, você pode ser um missionário apoiando cada um desses missionários
com essa ficha, você olha, se você, eu só tenho R$10 por mês para poder ajudar. R$10 é muita coisa. R$10, um monte de gente dando R$10 é muita coisa. Então, faz um sacrifício, deixa de tomar um açaí uma vez por semana e traz para a casa do Senhor aquilo que vai abençoar o seu povo. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos pela vida do Gustavo, Deus, da família dele, Deus, nós te agradecemos, Deus, pela obra que o Senhor tem feito ali na Vila Samaritana, Pai. Deus, na vida de cada uma daquelas pessoas, Senhor, a cada um que já saiu de lá, que tem produzido esses pijaminhas, que tem produzido outras coisas, Deus, ele está ali como ele exemplificou bem aqui com a Jaca. Deus, são frutos que deram uma árvore, que deram mais frutos, e assim eles vão continuar, Pai. E eu creio que mais pessoas ali vão estar produzindo, mais pessoas vão estar, Deus, criando o sustento próprio e deixando de ser aquelas pessoas dependentes de outras, de esmola, de ofertas, e nós cremos que essas pessoas vão crescer, principalmente no teu corpo, Pai, na tua igreja. Nós te louvamos, Deus, pela vida deles e te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos dado o melhor dessa terra. E te louvamos, Deus, porque pelo privilégio de estarmos aqui, de termos esse espaço para poder te louvar, te adorar, compartilhar a tua palavra. Deus, nós pedimos que o Senhor seja conosco, nos leve em segurança para casa e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus.